Olá, aqui quem fala é o Davi e aqui se inicia mais um dos nossos encontros semanais. Eu quero avisar que, devido à urgência do assunto, o vídeo que eu estou fazendo com um grande amigo meu, Helder Marques, que mostra como a tecnologia vem sendo freada aqui no Brasil e no mundo pelos senhores do mundo, que literalmente só liberam o que eles querem. Esse vídeo vai ficar para a próxima semana sem falta, se Deus assim permitir. Porque agora o nosso assunto, que inclusive já deveria ter saído antes, sobre essa nova e absurda lei de imigração e o projeto de lei de terceirização, demorou, mas finalmente chega ao nosso canal. Muita gente, quando escuta o termo conspiração, já de cara já associa a fantasia ou a lunáticos. Só que aqueles que têm boa memória, que até riram quando ouviram as primeiras notícias do que viria pela frente, que todos os acontecimentos faziam parte de uma agenda traçada por uma elite de ilustres empresários que agem por trás de suas empresas e visam a dominação global. Quando essas pessoas que não acreditavam jamais que isso podia ser mesmo real, quando elas começam a ver os fatos se cumprindo um após o outro, aí é nessa hora que o cara pensa: ei, espera um pouco aí, eu acho que tinha um doido dizendo que isso ia acontecer, um doido de pedra. Parece que ele não é tão doido assim. Esse é o início da caminhada para fora da Matrix. Já faz anos que estamos alertando que o Brasil é alvo dos senhores do mundo há muito tempo. Eles querem acabar com as nações, eles querem os nossos tesouros, estão extraindo tudo daqui que tem valor e levando para os países sede deles. Já faz anos que isso vem sendo dito e tá aí uma grande prova. Na revista The Economist, que pertence ao Clube Bilderberg, Illuminati, eles fizeram questão de blasfemar colocando o Cristo representando a economia do Brasil decolando. Só que aí, meu amigo, é nessa hora que você precisa estar desperto. Você precisa estar fora da Matrix e ter estudado um pouco para entender o que eles estão dizendo aqui. Nós sabemos que no mundo deles tudo é invertido. O mundo do exército caído. Então, para entender essa mensagem, basta você inverter a capa da revista. Contra fatos não há argumento. No meu vídeo A Verdadeira Razão da Proibição da Vaquejada, lançado em 15 de outubro de 2016, eu expliquei que a tal proibição não era por motivo de maus tratos com animais nem coisa do tipo, como as ONGs patrocinadas pelas empresas internacionais, as quais pertencem aos senhores do mundo, usava como desculpa. Para perceber isso, bastava ver como é legalizado o sistema de abate de grandes matadouros, onde o gado é impiedosamente torturado antes de morrer. Eu mostrei inclusive cenas fortes e recomendo que você assista. Inclusive baixem, porque eu creio que esse vídeo vai sumir muito em breve. E eu não vou postar novamente, já digo logo de cara. Aliás, tudo indica que este canal não vai durar muito tempo. Mas até que isso aconteça eu continuarei fazendo o que eu posso. No vídeo eu deixei muito claro que a verdadeira proibição da vaquejada era para acabar com a cultura individual dos estados. Porque se você planeja globalizar o mundo, é essencial que todos gostem e façam as mesmas coisas. Se cada indivíduo manter sua individualidade, você obviamente terá muita discórdia. E com isso seu governo receberá muitas críticas, porque suas ações para cada cultura será vista de uma maneira e terá um impacto diferente em cada região. Por isso mesmo, eles, os Illuminati, que preferimos chamar de senhores do mundo, grupo de multibilionários que controlam todo o sistema financeiro global e que tem a maior parte do capital financeiro nas mãos. Esses são os homens que emprestam dinheiro aos países, que adoram doutrinas satânicas e deuses perversos. Esses homens querem implantar um governo único, que é o grande sonho deles desde a época da antiga Babilônia, quando eles já tentavam erguer uma torre que seria o símbolo do poder deles na Terra. Deus fez tudo cair por terra e causou grande confusão criando os idiomas. Embora dessa época pra cá já se tenha passado muitos séculos, as ideias e o desejo de dominação global vem sendo transmitido e mantido como meta de vida, de geração para geração. Esses senhores do mundo de hoje estão bem perto de um dos maiores avanços em sua agenda global. Eles vão destruir uma das maiores nações do mundo, que é o Brasil. Infelizmente, eu tenho que dizer a você que nós somos o alvo da vez. Você verá todos os detalhes de como isso vai acontecer durante o nosso vídeo. Então, como o assunto exige reflexão, pegue agora mesmo seu leite quente com todinho e o biscoito recheado de brigadeiro. E vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. No Brasil, o sistema que usamos para governo é o presidencialismo, onde a população supostamente escolhe um representante através de voto para lhe representar. Muitos adoram dizer que vivemos em um país onde impera a democracia e que os políticos são eleitos para nos representar. E aí eu pergunto a você, pode existir uma piada de mau gosto maior do que essa? Há muitos anos que isso não acontece, ou talvez nunca tenha acontecido de fato. Em sua grande maioria, hoje os políticos representam apenas os interesses de empresas que patrocinam suas campanhas milionárias. O absurdo já começa por aí, pois se o cargo que ele vai exercitar é em função da nação, então este candidato não deveria aceitar nem gastar nenhum dinheiro do seu bolso nem de ninguém. Para se eleger, tanto as propagandas da TV, que custam muito caro, apesar de a mídia mentir dizendo que o horário eleitoral é gratuito, quando na verdade eles são isentos de pagar grandes somas de impostos. Impostos esses que deveriam vir parar nos cofres públicos, o que mostra que gratuito não tem nada. As emissoras são pagas e muito bem pagas.
sendo que essa deveria ser a contribuição das emissoras para o país, já que eles ganham rios de dinheiro e só podem funcionar graças à permissão que lhe é dada pelo próprio presidente da República. E este, que se não tivesse o rabo preso, poderia sim passar a concepção para um outro grupo que estivesse mais de acordo, como ameaçava de fazer o falecido Dr. Enéas. Um político que não gastar grandes somas de dinheiro, que ultrapassa milhões de vezes o que ele vai ganhar durante todo o mandato caso consiga se eleger. Ele só tem tempo na propaganda eleitoral gratuita para dizer o seu nome. Meu nome é Enéas 56. Chega a ser ofensivo a forma que o povo é tratado. Mas infelizmente eles continuam como o gado, acreditando que homens ambiciosos vão querer pagar para trabalhar. Porque é exatamente isso que acontece. Só para você ter ideia, no caso de um prefeito, ele ganha uma cidade de 341 mil habitantes, como é a minha, em torno de 25 mil reais de salário. Só na primeira semana, segundo um cabo eleitoral de uns dos candidatos a prefeito, só com panfletos, aqueles santinhos que eles dão a você, foi gasto 150 mil reais. Então o prefeito teria que trabalhar 6 meses apenas para pagar os panfletos. E os carros de som, e os comícios, e as propagandas. Candidatos a prefeito de São Paulo, segundo o site da G1, gastaram até 45,4 milhões para se eleger. Esse valor absurdo, nem em 10 anos de trabalho ele tiraria o dinheiro. Outro fato curioso para fazer você pensar é que muitos desses candidatos não têm esse dinheiro, eles não têm todo esse patrimônio. Então de onde ele vem? Lógico que é das empresas privadas, que supostamente estariam interessadas em ajudar a população e retribuir ao país que lhes ajudam a ganhar tanto dinheiro. E aí eu te pergunto, você acredita mesmo nisso? Será que as empresas dariam milhões e milhões a esses candidatos apenas pelo seu bem? Se você acredita nisso, meu amigo, pelo amor de Deus, feche esse vídeo. Nem esses políticos, nem as empresas estão nem aí para a população. Na verdade, o sistema político que foi montado, a começar para se eleger, exige que o político se venda sendo ainda um candidato. Essa é a única forma dele conseguir algum patrocínio dessas empresas. Elas vão exigir dele que ao longo do seu mandato ele crie leis e benefícios em favor delas e contra o povo. Eu sei que até essa parte do nosso vídeo muita gente entende isso e aceita. Só que embora pareça apenas isso, exige algo muito mais maligno e perverso por trás de todo esse plano. Essa maioria ainda acredita que todo o caos na política é gerado apenas pela corrupção. Mas aí é o que eu peço, por favor, amigo, humildemente, preste um pouco atenção. Analise um pouco essas leis que estão sendo criadas. Você vai ver que muitas delas não têm a ver com o aumento do lucro das empresas. E uma empresa só deve querer lucrar e mais nada. Você sabe que agora há pouco foi aprovado na Câmara do Senado a nova lei de imigração. Muitos canais de pessoas realmente inteligentes estão querendo saber quanto esses políticos estão levando para aprovarem uma lei desse tipo. Eu acredito que todo mundo saiba bem do que se trata, mas para aqueles que ainda não sabem, eu vou deixar o Bolsonaro explicar. Político que é atacado a todo momento pela grande mídia, mas que pelo que eu tô vendo é o único que tá brigando verdadeiramente pela população. Escuta o que ele disse. Dizendo que tem algo tão ou mais grave que a corrupção. É a questão ideológica. E a preocupação que nós todos devemos ter é com o projeto que está no Senado. Infelizmente aqui, eu e mais um ou outro que discursou contrário a esse projeto apenas. É um projeto de lei que trata da migração. Ou seja, direitos a migrantes, à vontade. Se qualquer país do mundo quiser encher um navio de gente tua, pode trazer para cá, não tem problema nenhum. Inclusive, se alguém de vocês aqui, não um deputado aqui, que já que aprovaram, né, alguém do povo, criticar, tem punição, inclusive cadeia. Entre os direitos aqui, abertura de conta, com mais facilidade de qualquer brasileiro, no Banco do Brasil, Caixa Econômica. Educação gratuita, inclusive superior. Atendimento médico gratuito. O nosso SUS deve estar uma maravilha. BPC, eu não sei para que estão fazendo a reforma da Previdência. Estão aqui criando um país sem fronteiras. Como eu disse, qualquer país do mundo pode encher um navio, botar 10 mil, jogar num porto qualquer aqui do Brasil e ele vai ser acolhido de braços abertos. Não temos estrutura para isso. E tem gente que me acusa de ser xenófobo. Nós teremos um país sem fronteira. A nossa política de fronteira já é bastante deficitária, vai piorar e muito mais ainda. O refugiado passa a ter o mesmo status de turista. O cara está andando por aqui, resolveu ficar, vai ficar. Não se vai checar antecedentes criminais. Quando se fala
deputado Manato, em costumes e cultura, tem país que se adota a poligamia. Um cidadão desse aqui vai poder ficar com 3, 4, 5 mulheres. E tudo bem. Mais ainda, se ele quiser sair com uma menina de 10 anos de idade, pode ser a neta de um deputado inconsequente, que votou favorável a isso, ele pode namorar uma menina de 10 anos de idade e engravidá-la se quiser também. É direito dele. Nós que temos que nos adequar à cultura deles. Esse projeto tem nome, né? Aloysio Nunes Ferreira. O seu DNA, todos nós conhecemos. Guerrilha, terrorismo, com essa turma da esquerda que está aqui, em especial. Assim, senhor presidente, eu não vou apelar para nada, porque eu falando aqui não vai adiantar nada lá no Senado. E o coitado do povo brasileiro também. Okay? Sofrer as consequências dessa inconsequência votada nessa casa e vai ser votada lá no Senado. E o Temer já disse que é favorável também. Então, senhor Temer, não vamos reformar a Previdência, não vamos nos preocupar com a saúde nem com a educação, já que o Brasil tem sobrando para dar para todo mundo. Obrigado, presidente. É claro que existe um grande interesse dos cartéis milionários de tráfico de drogas nessa lei. O povo deixou os políticos à vontade a cada ano que passava e eles foram aumentando os roubos e o povo nem aí pra nada. Igualmente uma esposa que vai aceitando os maltratos do marido. Começa com um empurrão, ela perdoa. Depois é uma tapa na cara, ela perdoa. Depois tá levando um soco. Quando pensa que não, tá levando piso até ficar inconsciente. E algumas, infelizmente, continuam nessa caminhada até morrer. Semelhante a uma esposa desse tipo também é o povo brasileiro, nós todos como nação. Nós estamos apanhando cada dia mais e ficamos calados. E pior, escondendo dos outros. Então sim, eu não posso dizer que realmente acontece, mas eu tenho 100% de certeza que tem cartéis de droga financiando político vagabundo. Por isso mesmo é que tem tanta lei para bandido, e por isso é que se aprova algo bizarro como essa lei de imigração. Só que meu caro amigo em cara escrito tem que ter algo a mais também. Esses quartéis não podem chegar de cara e dizer, olha, toma aqui o dinheiro. Não, não é assim. É preciso alguém limpo, e é aí que entra as ONGs e por trás delas está as indústrias. São empresas de grande nome, internacional. Apenas como exemplo, tipo Nestlé, tipo Coca-Cola. Elas estão por trás disso. Essas empresas de fato não negociam com cocaína, nem nada do tipo. Então por que uma empresa internacional multimilionária pagaria para que um país abra suas portas? As ONGs trabalham a favor disso, na verdade não passam de testa de ferro dessas indústrias. Novamente a pergunta deve ser feita agora. Por que uma Coca-Cola? Estou dando apenas como exemplo. Mas o que uma Coca-Cola ganharia se o Brasil começasse a receber todo tipo de estrangeiro? Como isso poderia fazer ela ser uma empresa maior? Pense nisso. Para melhor entendimento desse vídeo, eu quero que você coloque da seguinte maneira. Apenas como exemplo. Primeiro, imagine que você seja o presidente da Nestlé, ok? Segundo, você no papel de presidente da Nestlé, você agora vai patrocinar a Dilma para ser presidenta do Brasil. Em terceiro, tirando milhões da sua empresa, você consegue eleger essa marmota. E agora, tendo ela em sua mão, o pedido que você vai fazer a ela, ao invés de visar trazer mais lucro para sua indústria de alguma forma, você pede que ela abra as portas do país para estrangeiros de má índole, que é o que vai acontecer, pois o inglês não quer vir para o Brasil. O alemão, o americano, nenhum dos habitantes de um país de primeiro mundo quer vir para cá. Muito pelo contrário, eles morrem de medo daqui. E ainda, se eles queiram vir, não vão encontrar nenhum problema. O Brasil é um dos países mais fáceis de entrar no mundo. O fato é que a maioria das pessoas que vão vir pra cá são pessoas pobres que estão fugindo, que estão desempregadas, com uma vida cheia de problemas. Eles vão estar desesperados e vão aceitar trabalhar por salários que mal vai dar pra se alimentar. Mas pra quem não tinha nada, qualquer trocado no bolso já tá valendo. É melhor do que nada. Eu ouvi um americano indignado dizer uma vez na TV que não gostava de brasileiro. Na hora eu achei um cara um trouxa, um preconceituoso. Mas aí eu continuei ouvindo o que ele dizia. E não é que fazia sentido, meu amigo. Eu não lembro bem os detalhes. Esse americano que estava puto tinha uma pequena empresa onde fabricava portões. Ele vendia em média cada um por $5.000. Em média ele vendia 2 a 3 portões por mês. E isso dava uma ótima qualidade de vida para ele e a sua família. Só que um belo dia, um brasileiro foi morar lá no bairro dele. Esse brasileiro também fazia portões. Diz o americano que não tinha a mesma qualidade do dele. E embora tivesse uma qualidade mais baixa, não era tão ruim. Dava pra passar. E o brasileiro vendia esse portão por $1.500 e ainda fazia instalação grátis. Como a produção do americano era bem mais trabalhada, ele não podia baixar tanto o preço para cobrir a oferta do brasileiro. Dessa maneira já fazia meses que ele não fazia mais um portão na sua região. Por causa disso o homem estava enfurecido e estava recolhendo assinaturas para expulsar o brasileiro da rua dele. E dizia ele de preferência queria que ele fosse deportado. Agora eu quero que você se ponha no lugar dele e pergunte se o homem está errado. Será que é justo que venha um estrangeiro, tome os clientes do cara e diminua a qualidade de vida do país? Porque isso é uma coisa que se espalha. Se você vende uma mercadoria a R$10 e eu chego no seu setor e começo a vender outro semelhante a R$2, é lógico que as pessoas vão querer comprar a mim.
Depois de um tempo, esse será o preço padrão da mercadoria. Inevitavelmente vai acontecer o efeito Brasil, onde a mão de obra é desvalorizada e o produto é supervalorizado. Só que no caso dos americanos eles reagem. E os brasileiros, o que será que vão fazer nessa situação? O que já é ruim vai ficar ainda pior. O que é que nós vamos fazer? Tô nem aí, pode ficar com seu dia, eu não tô nem aí. Tudo faz parte de um plano, de uma maldita agenda global, passo a passo. Quer uma prova disso? Então lá vai. Preste atenção como as coisas estão interligadas, como um quebra-cabeça, como metas a serem atingidas, uma após a outra, todas fazendo parte do mesmo plano. Preste bem atenção. 22 de 3 de 2017. Foi aprovado o projeto de lei de terceirização. Veja como as coisas fazem sentido e estão ligadas. Como vai encher aqui de estrangeiro querendo trabalhar de todo jeito? Eles criaram essa alternativa para que as empresas possam contratar esse povo com salário de miséria no seu lugar. Porque é isso que a lei significa. Vão reduzir o valor da mão de obra humana na cara dura. A empresa vai contratar uma outra empresa. E você será contratado por essa para prestar serviço em outra. E isso obviamente por um salário bem menor que a sua função deveria receber, sem nenhuma das regalias que os direitos trabalhistas iriam te proporcionar. E o pior de tudo isso é que toda essa safadeza, toda essa mafiagem vai estar dentro da lei e dentro do politicamente correto. Em outras palavras, meus caros inscritos, se você já está achando ruim comprar seu golzinho 1000, ou uma CGzinha véia caindo aos pedaços, com essa lei de terceirização somada aos imigrantes invadindo o Brasil, a CGzinha e o golzinho 1000 vai ser artigo de luxo. Vai ser uma coisa que você vai deitar sonhando. Preste bem atenção no que eu estou dizendo. Porque a dura realidade que você vai ter é o busão lotado, caro e em péssimo estado de conservação. E já vá se acostumando. É acreditando nisso e vendo aqui no YouTube tantos canais com milhares de inscritos e pessoas tão inteligentes, eu fico me perguntando por que eles não conseguem enxergar esse problema. Ou eles ignoram ou simplesmente não querem falar para se comprometer. Qualquer um que parar para pensar que uma empresa multimilionária se interessa por coisas que não vão lhe trazer lucros, que muito pelo contrário pode até trazer prejuízo e risco para suas instalações de fábricas aqui. Porque mesmo sabendo disso, elas entram de cabeças em coisa desse tipo. Elas gastam milhões com ONGs que patrocinam políticos que põem esse tipo de ideias em prática e combatem outros que têm ideias tradicionais. Se tudo para elas são apenas clientes, o que é que ela ganha fazendo isso? Mas uma boa pergunta para você se fazer é por que esses multibilionários como David Rockefeller, que morreu recentemente, como é que um cara daquele passa até seus últimos dias sempre em busca de mais poder, de manipular as pessoas para alcançar seus objetivos? Por que será que um cara desse não se aposenta aos 50, 60 anos e passa o resto da sua vida aproveitando e desfrutando da sua riqueza? Por quê? Você no lugar dele faria isso, não? Afinal, você já ganhou todo o dinheiro que nem você nem toda a sua família vai poder gastar. Por que continuaria trabalhando? Para aqueles que ainda estão presos na Matrix, sempre a resposta vai ser ambição. Mas isso pode ser até certo ponto. Mas quando você chega a uma certa idade e vai aparecendo as doenças aos poucos, você, sendo um homem inteligente, sabe que não tem mais tanto tempo pela frente de vida. Entendendo essa realidade, não há como você se manter focado no mesmo objetivo, se o motivo for esse, apenas ambição. Eu sei que a maioria que faz parte desse canal concorda comigo. E vai concordar também agora quando eu afirmar que o motivo dessa determinação toda desses homens é espiritual. Mesmo doentes, tão velhos como múmias, eles continuam se arrastando até suas empresas multibilionárias e continuam o trabalho. Mesmo eles já sendo donos do dinheiro e não tendo mais nada nesse mundo que possa mais agradá-los. Eles já tiveram tudo o que queriam durante toda a sua vida. Mas mesmo assim eles continuam na luta, porque eles querem realizar as ambições de seus antepassados. O sonho de dominação global, esse é o motivo. As entidades a quem eles servem pedem isso a eles. Muitos não acreditam, mas é verdade, meu amigo. Eles entram em transe. Hitler também fazia isso. Ele consultava uma mulher que entrava em transe. E essa, quando estava possuída, dizia os passos que ele deveria dar. Da mesma forma, os senhores do mundo continuam fazendo. Essas entidades que aparecem e falam com eles, pedem a dominação global. Em troca, eles ganham muito dinheiro e tudo o que desejarem. Então, meu amigo, como isso é um plano que vem sendo arquitetado há muitos anos, há muitos séculos atrás, o Brasil foi escolhido há muito tempo atrás e foi cuidadosamente arquitetado. Praticamente ele é uma réplica de uma cidade egípcia. O presidente Juscelino Kubitschek, embora você não saiba, ele é considerado por alguns místico, esotérico e ocultista a reencarnação de um faraó do século XX, Akhenaton. Akhenaton também é conhecido como Amenhotep, ou Amenófis. Em seus tempos ele era chamado de Akhenaton, o horizonte de Aton, em homenagem a Aton, a principal divindade adorada pelo faraó. Ela era situada na margem oriental leste do rio Nilo, na província egípcia de Alminia, cerca de 312 quilômetros ao sul da cidade de Cairo. As ruínas da cidade de Akhenaton hoje é Tel El Armaná, o projeto de um pássaro com as asas abertas voltado para o leste, para o local do nascimento da luz, do sol de Aton, exatamente como Brasília. A cidade também é voltada para o leste, onde surge o sol.
e com um traçado semelhante a um pássaro de asas abertas, como o traçado de Akhenaton. Por isso que eu digo que é um erro acreditar que os senhores do mundo agem apenas por dinheiro. Eles já são donos do dinheiro. O lado religioso para eles sempre fala mais alto. É muito mais importante em cada passo que eles dão. O pássaro de Brasília, eles diziam antigamente que era a forma de um avião. Essa desculpa era dada para que a população da época, que era muito mais religiosa, não percebesse a verdade. Eles temiam que de alguma maneira o povo ficasse contra o projeto e exigisse mudança. Mas está muito evidente para nós que o projeto de Brasília é o desenho de um pássaro voltado para o leste, para o nascer do sol, assim como era na cidade de Akhenaton. Tudo foi feito para reduzir o símbolo máximo que representa a alma humana. Um pássaro como a fênix mitológica que renasce das cinzas. Se isso ainda não for bastante para te convencer, saiba que em Brasília existem diversas estruturas pagãs que só não enxerga quem não quer. Um vídeo mais detalhado disso vai sair nos próximos dias se assim vocês quiserem. O que eu quero que você entenda agora é que eles, os senhores do mundo, dão ao povo, através de suas marionetes políticas e artísticas, os mais variados motivos para os seus atos. Veja esse exemplo de Brasília e observe que para satisfazer um gosto de uma elite, de uma minoria de pessoas milionárias, eles forçaram as pessoas a trabalharem, a pagarem mais impostos, apenas para satisfazer um capricho blasfêmico deles. Eles são verdadeiros fanáticos pelos deuses a quem seguem, que não é outro a não ser o exército caído. Não interessa, meu amigo, se você acredita no lado espiritual ou não, se você é religioso ou ateu, não interessa. Isso agora não é importante. O que é importante é que você entenda que existem pessoas que acreditam nisso e fazem tudo para agradar essas entidades a quem eles acreditam existir. Ainda com esse exemplo, você vê que desde que o Brasil virou um país, eles já tinham o sonho de começar aqui. O seu grande sonho Illuminati de dominação global. O Brasil, com essa nova lei de imigração, deixa de ser de fato um país. Não terá mais uma cultura própria. Aquela bandeira estará ali apenas por enfeite. Você não poderá mais dizer que é um brasileiro, pois qualquer um pode ser. Embora as previsões sejam desastrosas, é bem provável que para convencer o mundo a fazer o mesmo, a derrubarem as suas fronteiras e rasgarem as suas bandeiras, estas mesmas empresas injetem muito dinheiro aqui nos próximos anos. Tudo isso para que o mundo veja que maravilha de país que nós temos agora. É isso ou o caos completo? Fome, doenças, violência, ruas lotadas, hospitais com gente morrendo até do lado de fora. As taxas de criminalidade, meu amigo, vai subir sem precedências. Afinal, haverá um choque de culturas. A nossa cultura e a cultura dos estrangeiros. Como o Bolsonaro mesmo explicou, se um camarada pegar a sua filha de 10 anos, se for da cultura dele fazer isso. Existem alguns países, embora a mídia não te fale, que as pessoas casam muito jovens. Então um estrangeiro desse pode vir aqui, transar com a sua filha de 10 anos e dizer que faz parte da cultura dele. E aí você sabe que não vai poder procurar a justiça porque o cara estará amparado pela lei. Ela diz claramente que nós é que devemos nos adequar aos estrangeiros, não ele a nós, como seria o certo. Se você quer entrar em minha casa, você tem que seguir minhas regras. Mas no caso é o contrário. Você ainda vem pra minha casa e você ainda é quem dita as regras. No mundo invertido as coisas são assim. Isso é ou não é o fim do mundo? E aí, meu amigo, é nessa hora que você vai querer fazer justiça com as próprias mãos. É impossível, mesmo aqueles que são mais otimistas, não perceberem essa verdade. Quando o circo estiver pegando fogo, quando a coisa estiver realmente desbandando, as pessoas vão exigir uma solução. E eles, os senhores do mundo, de imediato vão propor a implantação do governo único, uma só religião, uma só moeda, governado pelo anticristo, que muito provavelmente já está no mundo. Pode até ser que ele ainda seja uma criança, mas que está muito perto dele vir, ou ele já está aqui, isso é fato. Os sinais no céu e no mundo não mentem. Está muito claro para todos que quiserem ver. Embora, meu amigo, o quadro que nós nos encontramos, a estrada que nós estamos seguindo, seja muito difícil, ainda existem soluções. O grande problema para que elas sejam postas em práticas é a alienação. O grau de alienação das pessoas é muito grande. As pessoas estão hoje interessadas por assuntos cada vez mais fúteis. Aqueles outros também que são inteligentes e poderiam fazer alguma coisa não conseguem ver a sombra dos senhores do mundo. Eles preferem pedir para que homens sem nenhum escrúpulos as representem como se deveria. Quando não é isso, depositam sua fé em protesto para trocar 6 por meia dúzia. Acham que dessa maneira estão fazendo alguma coisa. Ou criticam aqueles que votaram em Lula, mas eles queriam votar em Aécio. E essas novas leis escrotas, meu amigo, já era um projeto do PSDB, já era projeto do PT. Enéas já tinha nos alertado, a briga entre eles é falsa. Não existe divergência entre eles, a briga é para saber quem vai executar o plano. Quem vai ficar melhor com os senhores do mundo? Quem vai subir um degrau a mais na pirâmide? Mas são todos tijolos dessa mesma pirâmide Illuminati, o povo tem que entender isso. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Eu falei 1000 vezes que o governo do PT era o outro lado da mesma moeda e todos esses partidos são o outro lado da mesma moeda. Como eu falei no começo desse vídeo,
O sistema já está criado para que assim seja feito. Eu sei que você pode dizer, Davi, então não adianta votar em Bolsonaro. O meu voto para Bolsonaro será apenas para atrasar as coisas. Embora que eu acho que quem vai ganhar é Lula, eu já falei isso também em vídeo, o povo é muito alienado. Ao contrário de outros youtubers que só falam, eu gosto de falar com as pessoas e eu sempre pergunto o que elas pensam sobre política. Infelizmente a maioria diz que realmente vai votar em Lula. Acham que Lula era um salvador da pátria. A única coisa que as pessoas conseguem lembrar é que no tempo de Lula as coisas eram melhor. Eles não conseguem enxergar que para quebrar o Brasil era preciso muitos anos de trabalho, ou melhor, de destrabalho. Mesmo com esse quadro, eu ainda acho que Bolsonaro vai atrasar em muito essa agenda global. Por isso mesmo que eles vão fazer de tudo para que ele não possa se eleger. Pelo menos ele é o único que nós vemos que realmente está lutando contra todos esses passos da agenda global. Agora, se as pessoas quisessem realmente uma forma de mudar tudo isso, de começar as coisas do zero, a única forma seria invadindo o Brasil e tirando todos esses políticos do poder. Só que agora, meu amigo, eu tenho que ser realista com você. Isso nunca vai acontecer. Porque mesmo entre nós que estamos despertos, existe muita gente discutindo por bobagem. Temos irmãos que dedicam sua vida a falar mal das práticas religiosas de um outro irmão. Os caras se sentem literalmente donos da verdade. O certo é somente o que eles pensam, o certo é somente o que eles entendem da Bíblia. Então o católico aponta o dedo para o evangélico aponta para o católico aponta para o espírita. E dessa forma fica os cabeçudos batendo as cabeças. Outros estão preocupados com o formato da Terra. A Terra plana hoje já virou sim uma religião. Ela nega fatos e provas, tudo é uma farsa. O certo é apenas os indícios que eles têm como verdade. As provas estudáveis e científicas, todas essas, são apenas especulações. O certo é o que eles acreditam. Para mim isso é fanatismo, eu não compactuo com essa ideia. Eu já disse que ao meu ver essa teoria veio pelas mãos dos próprios senhores do mundo. Vejam como as pessoas estão focadas nessa verdade. Ainda que eu esteja errado e você esteja certo, eu vou te fazer apenas uma pergunta e você vai ver que não vale a pena discutir por isso. Você não deveria estar vendo vídeos que tem esse tema. Por isso mesmo eu me recusei a fazer até hoje. Eu ainda vou fazer a pedido de vocês, mas por minha vontade eu não faria. Eu vou fazer, já está prometido aqui, eu vou fazer. Mas já digo logo de mão que por mim eu não faria. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Se a Terra for plana, o que isso vai melhorar a sua vida? Você vai ganhar mais dinheiro, vai ganhar mais dias na sua vida porque a Terra é plana. A sua fé se baseia no formato da Terra. Quer dizer que se a Terra for redonda, se ela for esférica, a sua fé acaba porque Gênesis está errado. É assim que você acredita em Deus? Se for, meu amigo, eu sou obrigado a te dizer que a sua fé é muito pequena. Para mim, o que Deus realmente quer é que nós cumprimos as doutrinas que Ele deixou. Todos os seus ensinamentos. Essa é a única coisa que Ele quer. Para mim, quando Ele falou que através dos seus atos reconhecerão que são meus servos, é exatamente porque Ele não se importa com o nome. Quando Ele fala nome, Ele quer dizer doutrinas. Antigamente era assim, quando você via um cara calmo, um cara que não era de briga, que não bebia, que não gostava de drogas, o cara já perguntava se o cara era evangélico. Era assim que as coisas eram antigamente. O cara dizia logo, você vive em uma igreja, meu amigo. Você é católico, você é evangélico, porque era uma pessoa de paz. Hoje em dia, quando você vê um cara brigando, discutindo forte, você já diz, aquele ali é dois evangélicos. Então, meu irmão, devemos parar com isso. Vocês sabem que eu já fiz vídeo aqui criticando Edir Macedo, Silas Malafaia, tantos por aí. Só que agora nós estamos no momento das trevas, estamos no momento de nos unir. Quando eu vejo, por exemplo, o pastor Silas Malafaia, embora eu discorde de tudo que ele faz na igreja dele, mas quando eu vejo o camarada lá em Brasília lutando, tá certo que pelos seus interesses, mas está lutando pelas leis a favor da família. Eu tô do lado dele. Por que é que eu vou fazer vídeo criticando o cara? Nessa hora ele tem todo o meu apoio. Na minha opinião, o verdadeiro poder dos senhores do mundo não está apenas na riqueza deles, mas está na união, na organização. Enquanto nós nos dividimos e discutimos por coisas tolas, eles se unem. E mesmo sendo poucas pessoas, veja aí o resultado disso. Dominação global. Abra sua mente, meu amigo, porque ainda há tempo. Jesus disse antes de ser crucificado: é preciso que todas essas coisas aconteçam ao Filho do Homem, mas ai daquele por quem elas vêm. Ao meu entender, isso serve para tudo. O fim do mundo vai chegar, tem que chegar, mas não é obrigado a ser na nossa geração. Nós é que vamos tomar todas as decisões erradas para que isso venha a acontecer. Isso fica muito claro, veja Judas, por exemplo. Judas não nasceu com esse destino de trair o Salvador. Podia ter sido qualquer outro, mas ele deixou a sua ambição cegar ele. Mesmo ele sabendo que aquele era o Filho de Deus, ele agiu por conta própria, e por isso a crucificação de Jesus veio pela sua traição. Então nós não precisamos ser igual a Judas, se nós nos colocarmos no nosso lugar, se nós nos unirmos, se nós exigirmos que esse povo faça o que é certo, o que nós queremos que eles façam, eles vão ceder um pouco. É óbvio que eles não vão fazer tudo o que nós queremos, mas eles vão ceder sim. Vejam, queriam tirar o WhatsApp, o povo disse não, então o WhatsApp tá aí. Eles queriam limitar nossa internet e nós dissemos não, e a internet tá aí. Então, meu amigo, vamos nos unir, abra sua mente. Essa é a hora que nós temos ainda de reagir, porque depois será tarde demais. Esse vídeo acaba aqui, eu espero que você tenha gostado. Por favor, deixe o seu like, passe esse vídeo adiante, ajude para que mais pessoas vejam esse vídeo. Eu não sei por quanto tempo eu ainda postarei vídeos. A
A monetização do nosso canal caiu muito, continua muito baixa. Mesmo os meus outros amigos de outros canais, parceiros aqui do YouTube, eles já tiveram uma melhoria na monetização deles de 50%, enquanto o nosso canal continua na mesma, lá embaixo. Eu vou continuar fazendo vídeo enquanto eu puder, meus amigos, mas eu sei que infelizmente uma hora eu vou ter que parar. Exige muita pesquisa, exige muito tempo, e eu poderia estar fazendo outras coisas ao invés de fazer esses vídeos. Uma coisa que eu prometo a vocês é que aqui não vai ter conteúdo pago. É tudo grátis para que você possa ver, para que você possa passar adiante as informações, para que mais pessoas sejam despertas. Essa é uma promessa do Davi para você. Só que infelizmente eu sou humano e não posso continuar com esse trabalho dessa maneira. Então eu vou ficando enquanto eu puder e eu espero que todos entendam. Ainda existe mais duas coisas que eu vou tentar para sustentar esse canal, mas eu já estou adiantando que se por acaso todas falharem, infelizmente eu vou ter que parar. Então, meus amigos, infelizmente essa é a realidade do nosso canal. Quem quiser fazer doação, aqui está a nossa conta na caixa. Qualquer valor é muito bem-vindo. A partir de R$10 você concorre a uma camisa do nosso canal, que será sorteada novamente no final do mês, ou no começo como foi agora. Então que fiquem todos com Deus e que o Senhor Jesus Cristo acompanhe e proteja vocês durante toda a semana. Sempre encarando o sobrenatural.